Olá galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Rafael Salomão e hoje a aula vai falar sobre a descoberta do átomo, parte 2. Vamos para mais uma aula então. Essa aula ela é muito bacana, pois ela vai, falar sobre a descoberta do átomo. E para entendermos a descoberta do átomo, precisamos entender o surgimento da química. Então, vamos falar, vamos fazer um mapa mental aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a descoberta do átomo. E essa descoberta do átomo só foi possível graças ao surgimento da química como disciplina, como ciências. Então, vou botar aqui surgimento da química. Vou botar aqui a química. A questão é como a química se transformou como ciências, como a química tornou-se ciências. Então, para entender como a química tornou ciências, precisamos entender o contexto histórico. O contexto histórico. Principalmente o contexto que diz respeito à Idade Média. Idade Média. Foi neste período, certo, que houve um avanço científico. Então, foi nesse período que houve um avanço científico. Nesse período que houve um avanço, vou botar aqui, avanço científico. Esse avanço científico foi influenciado principalmente pela igreja e o contexto da época, que foram os surgimentos e o desenvolvimento do comércio, com a troca de informações, já que os comerciantes rodavam a Europa e a Ásia toda e traziam vários tipos de informações, dentre elas cultural, não só alimentícia. As cruzadas também contribuíram para o desenvolvimento e o avanço científico, como também a criação das universidades. Então, essas influências permitiram o desenvolvimento de diferentes áreas. Essas influências permitiram o desenvolvimento de diferentes áreas. Então, eu vou botar aqui de uma outra cor, vou botar aqui azul. Áreas. Dentre essas áreas inclui astronomia, inclui a medicina, inclui a biologia, inclui também a matemática, como também o desenvolvimento da alquimia. A alquimia não era, entretanto, considerado uma ciência, e sim uma prática que contribuiu para o entendimento do que seria matéria, substância, além do conceito e definição do próprio átomo. Mais tarde, influenciado pelo movimento chamado de renascentismo, a
alquimia, influenciado pelo Renascimento, tornou a alquimia uma ciência, experimental, uma ciência experimental, possibilitando então assim, não é? Mais tarde, a descoberta do átomo, postulado pela primeira vez pelo cientista chamado de Dalton. Então, gente, não podemos falar sobre a descoberta do átomo sem falar sobre a química na Idade Média. Consequentemente, com o surgimento e o desenvolvimento da área, né, chamada alquimia, realizada pelos alquimistas, que eram cientistas da época. Logo, não é possível falar do surgimento da química, do conceito de matéria, substância e elementos, sem nos referirmos à alquimia. Então, a alquimia é uma prática, certo? Que une diversas áreas dos saberes, incluindo física, matemática, incluindo metalúrgica, incluindo religião, misticismo, sendo que suas crenças eram difusas na Europa naquela época, principalmente na questão da descoberta do elixir da longa vida e da pedra filosofal. Então foram as crenças que mais motivaram os alquimistas a trabalharem com ciências. Então, as alquimias são práticas ancestrais, não é, que incluem diversas áreas como física, astronomia, arte, medicina, não é? Eles utilizavam das teorias cabalas, mágicas e hermíticas para explicar a vida, mas também partiam das crenças antigas, né? Eles foram influenciados pelas ideias de Aristóteles e, principalmente, pela crença difusa da pedra filosofal e o elixir da longa vida. Contudo, os alquimistas contribuíram demais para a ciência. Apesar da alquimia não ser considerada como ciência, a alquimia foi pioneira no desenvolvimento de várias técnicas de laboratório, incluindo a descoberta de elementos químicos e ciência experimental. Exemplos de alquimistas, não é, da época é o Lavoisier. Paracelso desenvolveu uma ciência chamada de iatroquímica. Pois bem, partindo desse pressuposto que temos o Dalton, né? O Dalton nasceu dessa transição da alquimia como prática não científica para uma ciência experimental. Logo, em 1808, influenciado pelo Renascimento e pela ciência experimental, e as ideias dos alquimistas e releitura, não é, das crenças antigas, principalmente, não é, baseado nas teorias de Demócrito Leucípico, na Grécia Antiga, que Dalton formula seu postulado. Logo, em 1808, baseado em fatos experimentais e científicos, John Dalton formula uma teoria atômica para explicar a constituição da matéria. Então, ele foi o primeiro a formular uma teoria atômica para explicar a constituição da matéria. Essa teoria possibilitaria posteriormente a criação do primeiro modelo atômico. Então, Dalton foi o cara que criou o primeiro modelo atômico, partindo de experimentos científicos. O modelo atômico de Dalton tem algumas características. Então vamos lá falar sobre essas características, né? A matéria é constituída por partículas pequenas, esféricas e indivisíveis, que ele chamou de átomo. O conjunto de átomos formam elementos de mesma massa e tamanho. Elementos químicos diferentes têm propriedades químicas diferentes. E a combinação desses elementos formam as substâncias químicas. Dalton representou
os elementos químicos através de simbologias. Então, ele transcreveu os elementos químicos que na época eram conhecidos pelos alquimistas por elementos químicos com simbologias novas. Então, por exemplo, a alquimia, o chumbo tinha essa representação mística, né? Mágica. Então, essa era a representação do elemento chumbo. Para Dalton, ele fez uma nova releitura dessa simbologia. Ele disse, não, alquimista, esse símbolo não, vou simplificar. Eu vou chamar o chumbo de P com um círculo. Então, Dalton deu novas simbologias a vários elementos químicos. Hoje em dia, né, conhecemos o chumbo na tabela periódica como Pb. Houve também uma modificação dos elementos químicos e simbologia de Dalton na tabela periódica atual. É certo que os elementos químicos de Dalton foram representados por letra, como também por figuras geométricas. Por exemplo, para Dalton, o hidrogênio era representado por um círculo e uma bolinha no meio. O oxigênio era representado por um círculo vazio. O carbono era representado por um círculo pintado de cinza. Já o elemento fósforo era representado por um círculo e né? Eu não sei o nome desse símbolo, lembra muito do Paz e Amor. Pois bem, então, desta forma, para Dalton, o elemento químico oxigênio era representado por um círculo vazio. Então, aqui eu tenho 2 oxigênios, ó. 1 oxigênio, 2 oxigênio. E o carbono era representado, né, simbolicamente, por um círculo pintado de cinza. Então, aqui eu tenho carbono. Logo, ele fez as primeiras representações dos compostos e ou moléculas. Então, ele falou que o CO2 era representado por 2 bolas brancas e uma bola circular cinza. Então, ele foi o pai desta simbologia, tá? Na próxima aula, que é a aula 3, continuidade da aula 2, não, minto. Na próxima aula, que será a aula 4, não é? Descoberta do átomo, parte 3, vamos entender um conceito muito importante. Ele inclui o número de elementos e o número de átomos que uma molécula ou composto possui. Por exemplo, o CO2. O CO2 ele tem 2 elementos. CO2 ele tem 2 elementos. O elemento carbono e o elemento oxigênio. Então, tem 2 elementos. E ele tem 3 átomos. Ele tem um átomo de carbono, e ele tem aqui, ó, 2 átomos de oxigênio. Então, 1 mais 2, 3 átomos. Esses conceitos, número de elementos e número de átomos, principalmente o número de átomos, vai influenciar por demais em assuntos de química lá na frente, principalmente quando falarmos de estrutura, geometria molecular, falarmos sobre carbono, falarmos sobre carga formal. Então, fiquem de olho na aula 4, certo? Parte 3, a descoberta do átomo. Então, eu fico por aqui. Quero dar o meu obrigado e até a próxima aula, certo? Beijo do professor Rafael Salomão.